Salve, salve, rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno. E eu sou a Stephanie. Estamos aqui hoje para reagir a um vídeo aqui indicado por um inscrito do canal, tá bom, pessoal? O nome do vídeo aqui é Tudo sobre a Peste Negra, tá bom, pessoal? O nome do canal aqui é Covil The Jack, tá bom, pessoal? Quem pediu pra gente reagir esse vídeo aqui foi o Cauã Vitor de Souza Oliveira. É nóis que heróis, meu parceiro, tamo junto. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. As duas guerras mundiais aconteceram no século passado, no século XX. Apesar disso, a humanidade conseguiu dar a volta por cima e continuar seus avanços de uma forma ou de outra, mesmo que de maneira bem lenta. Por isso, na minha opinião, a coroa de pior século na história da humanidade vai para o século XIV. No século XIV, a Inquisição já tinha perdido bastante força, mas ainda existia. Então, se você quisesse manter a sua cabeça em cima do pescoço, era bom frequentar a igreja, não se declarar ateu e não ser um cientista que contrariasse textos religiosos. Além disso, no início do século XIV, também ocorreu a Grande Fome na Europa. Como o próprio nome sugere, a Grande Fome foi um período de grande crise de alimentos na Europa. A maioria esmagadora das colheitas de todos os lugares acabaram passando por problemas, e o continente inteiro passou fome, fome mesmo, a ponto de dezenas de milhares de pessoas morrerem. Mas as pessoas que sobreviveram a essa grande fome teriam um desafio ainda pior pela frente no século XIV, algo ainda mais mortífero, cruel e macabro do que a própria fome, a peste negra. É sobre ela que vamos falar hoje. A peste negra foi uma pandemia, ou seja, a proliferação generalizada de uma doença altamente contagiosa que matava os doentes de forma lenta e dolorosa e fez da Europa um verdadeiro inferno na Terra durante 3 anos. Nesse vídeo nós iremos ver como tudo isso começou, as causas, as medidas tomadas, como terminou, o número de mortes e outras curiosidades mais. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E como sempre fazemos, vamos começar tudo do início. A peste negra era uma doença que já existia no Oriente, mais especificamente na China e na Índia. Mas o que essa doença faz, afinal? A maior peculiaridade dessa doença, com certeza, são os bubões. É como se fossem tumores, bolhas que aparecem pelo corpo da pessoa e vão se inflando, podendo chegar até mesmo ao tamanho de um ovo de galinha ou de uma laranja. Quando a doença já está em estado avançado, esses bubões se tornam feridas abertas no corpo da pessoa, que contaminam outras pessoas com a bactéria só de entrar em contato com essa ferida. Outra peculiaridade são as manchas negras que aparecem pelo corpo, daí o nome peste negra. E essas manchas aparecem por causa das hemorragias internas que acontecem em vários órgãos. Então essa doença faz, falando de maneira mais aberta e mais simples, seus órgãos derreterem por dentro, ficarem cheios de feridas. E como se não fosse o bastante, existe uma série de sintomas menores ainda por cima. Febre alta, dor de cabeça, frio intenso, fraqueza, náusea, vômito, convulsão e por aí vai. Ou seja, a doença é uma verdadeira maldição. Exatamente. E agora vamos entender como essa maldição, a peste negra, se espalhou pela Europa. Tudo começou em 1343. Vários mercadores da Europa, usando navios, faziam importação e importação de produtos para o Oriente, na China e na Índia, onde a doença já existia, lembram?
E se vocês costumam estudar história, se vocês já tiveram contato com algum navio, ou até mesmo se já assistiram a algum filme sobre piratas e marinha, devem saber de uma coisa: o porão de cada um desses navios é cheio de ratos, e ratos são cheios de pulgas, se mandou matar todos pulgas os ratos, né? de ratos. Temos aqui os agentes que começaram a espalhar a doença. É nesse ponto que devemos lembrar das condições precárias em que as pessoas viviam na Idade Média. Não existia rede de esgoto, não existia água encanada, não existia serviço de coleta de lixo, muito menos para pessoas pobres. Nas grandes cidades, as pessoas assim, né? Jogavam não apenas o lixo produzido, né, por elas pela janela, como as próprias fezes. Acreditem se quiser, mas era assim que funcionava. É por isso que muitas famílias tinham porcos em casa, para o animal devorar o lixo e as fezes das pessoas, e às vezes também fazer isso nas ruas. E eu acho que não preciso nem explicar que um cenário assim era perfeito para a proliferação de ratos, correto? E com os ratos por toda parte, as pulgas dos ratos, contendo a bactéria da peste negra, também se espalharam. E assim começa a pandemia. As pessoas contaminadas, depois de apresentar os primeiros sintomas, morriam entre 3 e 5 dias de muito sofrimento. E não pensem que foram poucas mortes. Não existe uma maneira de dar um número exato de mortes, porque naquela época eles não tinham todas as estatísticas que temos hoje. O que se pode afirmar com certeza é que 1 a cada 3 pessoas morreram na Europa inteira, e em algumas cidades chegaram a morrer metade das pessoas. O auge dessa coisa toda durou pouco mais de 3 anos. Entre 1347 e 1350 foi onde ocorreu o maior número de mortes. A estimativa é que tenham morrido entre 30 e 50 milhões de pessoas só nesse período de 3 anos. Para vocês terem ideia, as pessoas desistiram de enterrar os mortos que estavam por todos os lugares. E quando eu digo todos os lugares, é todos os lugares mesmo. Pelas ruas, pelas estradas, dentro de qualquer casa, nos campos e nas praças. Os cadáveres estavam por todo lado e as pessoas tinham que conviver nesse cenário mórbido. Algumas artes, algumas pinturas da época mostram bem isso, como vocês podem ver aí. É válido lembrar que a pandemia chegou também em alguns pontos da Rússia e da própria China, matando também milhões de pessoas. Mas a história mais contada é a da Europa, porque foi um continente inteiro contaminado. Mas agora vamos falar de um dos pontos mais curiosos desse tema. A bactéria que vivia na pulga dos ratos contaminava os humanos. Os humanos contaminados contaminavam eles mesmos, através das feridas ou da tosse com sangue. Porém, se naquela época não existia nem rede de esgoto, vocês acham que as pessoas sabiam da existência de micro-organismos? É claro que não. A tecnologia e a medicina ainda estavam longe de chegar nesse ponto. E por isso, as explicações das pessoas, dos cientistas, do governo e da própria igreja eram as mais variadas possíveis, uma pior do que a outra. Na época, que ainda era a Idade Média, a Europa inteira ainda era dominada pela Igreja Católica e judeus eram tratados como escória da sociedade, e houveram pessoas e alguns religiosos que botaram nos judeus a culpa da peste negra estar acontecendo, dizendo que tinham envenenado o mundo inteiro com a sua mera existência. Alguns homens da ciência
diziam que não sabiam explicar, mas relacionavam o surgimento da praga com o alinhamento de alguns planetas. A igreja, por sua vez, falava que aquilo era um castigo de Deus e o melhor remédio era a oração. As pessoas mais sensatas, mesmo estando erradas, eram as pessoas que botavam a culpa no miasma. Miasma é o cheiro podre, é o ar contaminado por coisas em decomposição. Lembram que eu falei que as pessoas viviam em condições horríveis, jogavam lixo e as fezes nas ruas, e com o surgimento da peste negra, os cadáveres eram deixados para decompor em qualquer lugar? Óbvio que o cheiro, que já era horrível, ficou ainda pior. E algumas pessoas acreditavam que esse miasma era o causador da peste e que ela se espalhava pelo ar dessa forma. E foi assim que surgiram os famosos médicos da praga, ou os doutores da praga. Essas pessoas vestidas inteiramente de preto, usando um chapéu ou um gorro cobrindo a cabeça, e máscaras que lembram muito o bico de uma ave cobrindo o rosto. Alguns também carregavam uma maleta e tal. Eles de fato têm uma aparência, uma estética bem misteriosa. Eu gosto bastante do visual deles, também. Mas a boa da verdade é que eles eram inúteis. Como eu disse para vocês, eles acreditavam que a doença se espalhava pelo ar, e não é bem assim. Dentro dessa máscara, dentro do bico da máscara, eles colocavam várias ervas aromáticas e até mesmo perfumes para se livrar do cheiro do miasma. E muitos acabavam entrando em contato de qualquer forma com as pessoas contaminadas e acabavam morrendo também. Sem falar que não existia nada, simplesmente nada a fazer com uma pessoa contaminada na época. Eles não tinham a cura, por isso eles foram inúteis. Outro grupo bem peculiar que surgiu nessa época foi a Irmandade dos Flagelantes. Vocês com certeza já devem ter visto aquelas pessoas que ficam batendo nas próprias costas com tiras de couro para pagar pelos pecados e coisa e tal. Isso é um flagelo, e é exatamente isso que a Irmandade dos Flagelantes fazia. Acreditando nas palavras da igreja, essas pessoas acreditavam que Deus estava castigando o mundo pelos pecados. E eles viajavam pelas estradas, visitando os vilarejos e cidades, andando pelas ruas enquanto se feriam, batendo nas próprias costas com esses chicotes. Acho que não preciso nem dizer que esse ato de abrir feridas no próprio corpo só ajudava eles a se contaminarem de maneira mais fácil e, consequentemente, espalhavam a doença para outras cidades. Uma outra curiosidade, olhem só como o ser humano é que mesmo nesse período de tanta desgraça, algumas pequenas guerras entre impérios e coisas do tipo continuaram acontecendo, mesmo com um número bem reduzido de participantes. E os cadáveres, os corpos de pessoas que morreram pela peste negra, eram usados como arma. Essa foi uma das primeiras armas biológicas, digamos assim, usadas na história da humanidade. Os exércitos colocavam corpos dentro de catapultas e jogavam dentro das cidades que ainda não tinham sido contaminadas, e de pessoa em pessoa a doença ia se espalhando e o caos continuava. Agora, algo que deu muito certo para combater a peste negra foram as quarentenas. Algumas cidades que possuíam muralhas na época simplesmente fechavam seus portões e ninguém entrava e ninguém saía. E isso deu certo, isso impedia a bactéria de chegar nas pessoas ou nos ratos da cidade. Porém, até quem fez essa coisa certa fez do jeito errado. Eles não trancaram os portões acreditando que isso evitaria pessoas contaminadas de entrar.
Eles trancaram os portões acreditando que o problema estava nas pessoas de outras regiões, outros países, o que acabou gerando um enorme preconceito, racismo e xenofobia, mesmo depois da peste acabar. Aliás, acabar entre aspas, a peste nunca acabou, ela regrediu. Enfim, de 1343 até 1353, ou seja, 10 anos ao todo, a peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas só na Europa. Com certeza foi um dos maiores desastres na história da humanidade e a maior pandemia que esse mundo já viu. Depois desses 10 anos, a doença regrediu, mas o povo do século XIV, que passava pela Inquisição, passou pela Grande Fome e passou pela Peste Negra, ainda tinha mais um desafio pela frente naquele século, a Guerra dos 100 Anos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Em guerra ainda, é isso, galera. Rapaz. Espero que tenham gostado e espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se, que está aparecendo aí na tela final e está na descrição também. Esse canal aqui é mantido com a ajuda de algumas pessoas e, como eu sempre digo, com pouca coisa você pode me ajudar muito a manter o projeto. Valeu, fui! Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí, ó, dê o seu like aí, porque ajuda demais com o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito no canal, beleza, pessoal? Você que tá inscrito no canal aí, muito obrigado por fazer parte aí do nosso canal, tá? Compartilha nossos vídeos nas nossas redes sociais todas, porque você ajuda mais ainda compartilhando e levando nossos vídeos para muito mais pessoas que não conhecem o nosso canal, beleza, pessoal? Falando sobre um pouco do vídeo aí. Eu sabia um pouco por cima da questão, é interessante também, foi bastante interessante. Eu sabia um pouco por cima aí dessa questão aí da peste negra, mas não tinha chegado a fundo, tanto também assim, não. Né? Mas, cara, tipo, o que você fica mais impactante é que, tipo assim, as pessoas deveriam se juntar, né, pra tentar achar uma solução, e não, elas pegaram e se afastaram, começaram a jogar uma a outra, né, apesar que, ó, essa pandemia que tá acontecendo hoje em dia, né, corona, teoricamente, né, o pessoal começou meio que se afastar um do outro, mas se juntaram a mesma coisa, entendeu? Se juntaram porque, não fazendo aglomeração, que eu tô querendo dizer, tô falando, se juntarem, tipo assim, os mesmos pensamentos, os países que não podiam ter vacina, os outros países que tinham enviando, entendeu? Lógico que tem um custo, né, não é de graça, mas eu sei que tem, não sei se foi na África que eles enviou um monte de vacina de graça pro pessoal lá, né? Então, tipo assim, cara, nessa questão que chama mais atenção, pelo menos chamou mais atenção pra mim, foi nessa questão de, tipo assim, pô, tá todo mundo morrendo e os caras tá, tipo, um julgando o outro, tá ligado? Tipo, você vê como que a desinformação é tão grande, mano, que acaba prejudicando pessoas, né, velho? Porque, tipo assim, já tinha desinformação bem antes da peste negra sobre a questão de você da religião, né? Se você não seguisse a igreja católica, eles iam falar que você era uma bruxa, falar, tipo, eu tenho certeza, cara, que com certeza morria muita gente nesse negócio, tipo assim, ó, fulano de tal lá era uma bruxa, hein, ó, eu não gostava de você, o cara falava que você era um bruxo, uma bruxa, e os caras iam matar você, pô, porque a desinformação deles era tremenda. E com a peste negra, cara, pô, os caras trancando os lugares, falando que os judeus era por causa da peste negra, só dos caras terem nascido já era por causa, já era, tipo, já era errado, entendeu? As guerras usando o corpo das pessoas pra poder fazer guerra, cara. Tipo, vocês já pararam pra pensar? Se fosse hoje em dia, Deus entendeu? Tipo, mano, e é uma coisa assim que a gente pensa assim, isso deve acontecer há muito tempo, hoje em dia não acontece. Vai! Pode acontecer, porra, sim. O negócio aí do coronga aí começou a surgir, as pessoas começaram a estocar papel higiênico, mano. Álcool. Começou a comprar comida, cara, e deixar as pessoas mais carentes passando necessidade, mano. Entendeu? Porque, tipo assim, a pessoa só pensava nela mesma. Entendeu, pessoal? Então, tipo assim, o ser humano é terrível, cara. O ser humano é terrível demais. Entendeu? Tem pessoas assim que, tipo, quando acontecem essas coisas assim, o cara só pensa nele, mano. É uma coisa assim que não tem cabimento, sabe? E ainda mais nesse negócio de peste negra, cara, é uma coisa assim que a desinformação deles, né, levou
Tá certo que naquele tempo lá eles estavam começando, né, a tecnologia, as coisas, não era que nem hoje, né? Então, tipo assim, tanto que tem... ó, Mas que nem até hoje também tem algumas desinformações, que nem o coronavírus mesmo aí tá foda, entendeu? Tá... E cada vez tá tendo variantes, isso E aqui agora então tá também foda. tem aquela da gripe, né? Que é H2... exatamente. Não, H3, Mas, N2, tipo, cara, assim. esse negócio aí da peste negra foi uma coisa que, tipo assim... Eu acho que quase todo mundo sabe dessa doença, né, mano, que teve, né? Na Europa. Eu sabia meio por cima. Não, sabe por cima, mas sabe que tipo, matou muita gente, o que é a Sim. peste negra, aquele pessoal que anda com aquele bicão lá, que tem muitas roupas na internet que o pessoal faz, que a gente sabe que era dessa época aí, né? E as informações de ratos, né? Trazendo doença pras pessoas, isso e aquilo, e o pessoal achando que era por causa do ar, cara, é tenso, mano. E sobre essa questão dos dejetos, né, deles despejarem na rua, não sei, pô, você vai numa favela mesmo, em algumas favelas muito carentes, é assim, pô. O esgoto a céu aberto. Rato andando pra cá. Tem outros lugares aí no mundo todo aí que é assim, pô. Não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem nada. É uma precariedade total, mano. Então, tipo assim, ainda tem lugares assim, entendeu? E só que, cara, é Deus que coloca a mão que não acontece umas doenças muito perigosas desse jeito aí, entendeu? Apesar que a tecnologia tá bem avançada hoje em dia, mas, ó, que nem o coronga aí, ó. Entendeu? Já deu trabalho pra nós aí, deu trabalho pra todo mundo. Até achar uma cura desse negócio, que não sei nem se acharam uma cura pra esse trem. Mas, cara, é um negócio assim, espantoso. Uma doença espantosa. O que espanta também mais ainda é as pessoas, né? Falando que é um negócio de Deus, que Deus tava pesando a mão, que os judeus que era culpado, que não sei o que. Cara, é um negócio assim, o pessoal jogando corpo de outras pessoas em outros reinos, né? Outras províncias, sei lá, por causa de guerra, cara. Mano, é uma loucura, cara, sei lá. Não sabia dessa história. Achei muito interessante, bacana mesmo. Por isso que eu falei pra vocês, eu gosto muito de reagir aos vídeos, mano, porque a gente descobre cada coisa que nunca eu ia saber. Que eu não ia pesquisar nunca. Também não. Então, tipo, foi muito interessante, gostei bastante. Também espero que vocês bastante. gostem, né? Você gostou bastante? Gostei bastante, foi bastante interessante. E foi um pouco, como é que fala? Esqueci o nome. Chocante, né? Chocante. Chocante nessa questão do pessoal se matando uma a outra ali, né, cara? Por causa de... Você é doido. Pra mim foi um pouco chocante também. Então, tipo, eu nunca queria pesquisar uma coisa dessa assim também. Foi interessante. Eu gostei do vídeo. Espero que vocês gostem aí. A Stephanie gostou também, tá? Se você gostou, ó, dê o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E você que tá inscrito no canal, valeu, cara. Valeu muito mesmo por você estar fazendo parte do nosso canal. Sim. Compartilha também nossos vídeos nessas redes sociais todas, que ajuda mais ainda. Beleza, pessoal? Vai chegar uma coisinha no canal aí, ó, interessante, vai dar uma ajuda bastante no canal aí, tá, pessoal? Tem um upgrade já vai ter chegado. No caso desse vídeo aqui eu já vou ter postado, então, mas vai estar lá no Instagram, eu vou deixar lá no Instagram lá, se você quiser ir lá no Instagram e dar uma olhada lá, né? Segue no Instagram, que as novidades que tem aqui no canal aqui, eu acabo sempre postando lá, beleza, pessoal? Então tá bloqueado meu Instagram, mas você pode ir lá que tá privado, né, no caso, né? Mas você pode ir lá que eu autorizo lá e você me segue, beleza? Então é isso daí, pessoal. Fiquem todos com Deus e falou! Você valeu o que vem lá do fundo.